Agora a gente vai estudar sobre a aplicação dos recursos do Fundeb. A gente viu antes que os municípios, os estados e municípios arrecadam, né, essa receita e voltam para os estados e municípios de acordo com a matrícula da educação básica apurada no censo escolar do ano anterior. Aí, quando essa receita chega aos estados e municípios, como ela pode ser gasta? Como ela deve ser gasta? Como a lei estabelece, certo? O recurso do Fundeb ele deve ser gasto da seguinte forma: 60% dos recursos anuais totais do Fundeb devem ser destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica, em efetivo exercício na rede pública. 40% nas demais despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino. Aqui uma observação que em 2015, 80% dos recursos do Fundeb foram utilizados para pagamento de pessoal aqui no estado de Pernambuco, certo? Então, o que é que a gente tem? 60% tem que ser para professores ou pessoal vinculado na escola, coordenador, diretor, que tenha vinculação na atividade de ensino na escola, ok? Então, 60%. Eu sou da atividade meio na Secretaria de Educação. Eu sou da atividade de ensino, eu posso ser paga com aquela que a gente viu de manutenção e desenvolvimento do ensino, mas eu não posso ser paga na parcela dos 60%, que essa parcela é destinada para os profissionais do magistério. Eu posso ser paga nos 40%, certo? Então, 60% obrigatoriamente deve ir para pagamento de pessoal do magistério e 40% para aquelas despesas que a gente viu anteriormente, que são enquadradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino. Isso, é claro, na atuação prioritária do ente. Então, eu posso botar os 40% naquelas atividades? Posso. Mas se ali tem uma despesa de ensino superior, eu não posso utilizar o Fundeb. Ele vai contar para os 25%. Se eu fizer uma despesa, por exemplo, na Universidade de Pernambuco, aquela despesa vai contar para os 25%, que é uma despesa com educação, mas não pode ser feita com recursos do Fundeb, porque o recurso do Fundeb só paga a atuação prioritária do ente, ok? O Fundeb, ele deve ser todo executado no exercício financeiro que ele for arrecadado. Então, todo recurso que chegar em 2016, ele deve ser executado em 2016. Mas a lei ainda abre uma exceção que 5% desses recursos eles podem ser executados, somente 5% podem ser executados no exercício subsequente, no primeiro trimestre. Por último, a gente vai falar sobre a prestação de contas do Fundeb. Sim, tem regras de aplicação, tem regras de arrecadação, mas e quem julga essas contas? A quem eu presto contas? Como é feito isso? Então, você presta conta do Fundeb ao Tribunal de Contas. Então, tem toda uma série de organismos que fiscalizam a execução desse recurso, a aplicação desse recurso. E a própria lei do Fundeb estabeleceu a criação de um conselho, o Conselho do Fundeb, que é composto por, no mínimo, 12 membros. E eles são responsáveis por acompanhar e controlar a distribuição, transferência e aplicação dos recursos do Fundeb, acompanhar a elaboração da LOA, né, a nossa proposta orçamentária anual, no âmbito de suas respectivas esferas governamentais de atuação, instruir e comparecer as prestações de contas dos recursos do Fundeb a serem apresentadas ao respectivo Tribunal de Contas, que deve ser apresentado ao Poder Executivo, correspondente até 30 dias antes do vencimento do prazo para apresentação na prestação de contas ao Tribunal, e também supervisionar a realização do censo escolar. Então, veja só, eu tenho um conselho que ele é responsável por analisar as contas do Fundeb e desde a sua concepção na Lei Orçamentária Anual até a sua prestação de contas, passando pela sua execução. Ele monitora a execução dessas despesas. E uma coisa interessante, se você for lá no balanço do Estado, lá no site da Cefaz, você vai ver que lá no balanço, no anexo das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, vai ter um parecer do Conselho do Fundeb julgando as contas relacionadas à aplicação do Fundeb, certo? Então, esse parecer tem que constar lá no balanço do governo estadual. Por hora é isso, estudante. Você aprendeu sobre as principais fontes de financiamento da educação. Entenda que esse assunto não se esgota nessa videoaula, não tem como eu falar de todo esse financiamento nessa videoaula. Então é importante que você pegue a apostila para aprender os conceitos, quais são os impostos, os percentuais de transferência, como é que é o Fundeb, como é que é a aplicação do Fundeb. Então é importante que você pegue essa apostila para rever esse assunto, para acrescentar conteúdo nesse assunto, certo? Eu espero que você tenha tirado todas as suas dúvidas, que a apostila com a videoaula tenha conseguido
dirimir todas as suas dúvidas e que você tenha um bom estudo e sucesso aí nesse seu curso.